Cara aluno do sétimo ano, Centro de Educação Irlane Fernandes. Pessoal do sétimo ano, vocês sabem que vocês estão estudando nesse ano de vocês na Geografia do Brasil. E por estarmos estudando Geografia do Brasil, vamos entender, né, que essa Geografia do Brasil ela é muito importante no nosso ensino-aprendizagem. Pessoal do sétimo ano, estamos iniciando lá o capítulo 6. E o capítulo 6, pessoal, vai trabalhar principalmente a região nordeste do Brasil. A região nordeste do Brasil, região muito importante, muito comentada, muito discutida. Afinal, pessoal, nós nordestinos, nós cearenses, estamos na região que é, né, a região mais, né, discutida, comentada, de contradições físicos, humanos, sociais, econômicos. É a região que durante muito tempo foi a região mais rica do Brasil durante o período colonial, durante o período da cana-de-açúcar. Depois se tornou a região mais pobre do país, muito farta na zona da mata, muito carente no sertão, úmida no litoral, né? Seco no sertão. Pessoal, esses são contrastes físicos e humanos dessa região Nordeste. Região tão amplamente comentada, tão amplamente discutida. Nós, do sétimo ano, vamos dar uma olhada, né, lá. Pegue o seu livro de geografia, seu livro 2, ou se ainda não tem, acompanhe, né, no seu livro digital, no site do SAS. Lá você vai encontrar essa aula de número 6, né? Esse capítulo 6 que trata, né, sobre a região Nordeste. Tá? Então, tá aqui o título, né, a região Nordeste do Brasil, capítulo 6. É uma das fases, viu? Porque tem vários momentos que nós vamos discutir Nordeste. Um dos primeiros momentos é a introdução à região Nordeste, a questão da importância que teve a região Nordeste para a história, para a economia do Brasil. Não vamos esquecer, pessoal, que foi pelo Nordeste que os portugueses começam a explorar o Brasil, né? Pelo litoral da Bahia, pelo litoral de Pernambuco, tá? Então é assim muito interessante a gente estar relembrando isso. Então tá aqui, ó, capítulo 6, tá bom? Nordeste, a primeira região a ser ocupada no Brasil. Não perca, acompanhe, tá bom? Não vamos dispersar, vamos acompanhar, seja no livro físico, capítulo 6, seja no livro digital, tá bom? Você acompanha comigo o capítulo 6 e o desenrolar da região Nordeste do Brasil. Fatores que podem ser caracterizadas de contrastes, afinal, é uma região que tem os seus contrastes físicos, né, sociais, econômicos. Então é tanto que se diz assim que a região Nordeste, né, foi rica, foi pobre, foi farta, carente, úmida e seca. Esses são os contrastes da região Nordeste. Região mais rica do Brasil durante o período colonial, depois região mais pobre, muito farta na zona da mata, muito carente no sertão, úmida no litoral e seca no sertão. Vamos analisar também a questão da colonização portuguesa na região Nordeste, as primeiras vilas, a questão da cana-de-açúcar, né, um dos grandes fatores da economia nordestina, né, que garantiu essa riqueza nos primeiros séculos, a pecuária bovina no interior do Nordeste, a importância para a formação de algumas capitanias, de algumas vilas e cidades, que vão se formar a partir da pecuária bovina no interior, as primeiras vilas no litoral e no interior nordestino, né? A questão do Nordeste hoje, afinal, pessoal, a região Nordeste do Brasil hoje é uma região que desponta não somente mais pela pecuária, pela cana-de-açúcar, mas por muitos outros, né, aditivos, muitas outras possibilidades de emprego e renda. E a pluralidade cultural, tá? Que é essa questão da etnia, né, dos povos diferentes que aqui, né, se somam, o nativo, o escravo, o imigrante, né? Então
todos miscigenando, formando esse grande, né, essa grande característica da população nordestina, tá bom? Vamos acompanhar o que segue. Muito bem, pessoal. A nossa região Nordeste, tá, é uma região que tem seu espaço territorial bem considerável, né? No Brasil, percebemos que essa região Nordeste ela ocupa, né, uma área imensa. Tá? Essa área, pode-se dizer assim, é uma área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Essa área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados conta hoje com 9 estados, afinal é a região do Brasil com o maior número de estados da federação. São 9 estados, onde estão pelo menos cerca de 1.800 municípios, e onde vivem aproximadamente 60 milhões de brasileiros. Então, essa região Nordeste, que vocês estão vendo aqui no mapa, né, é uma imensa região, e essa imensa região é extremamente marcada, pessoal, por características associadas, né, a essa dimensão territorial. Tá? Você observa aí uma grande área territorial, como eu disse, são 9 estados em 1,5 milhão de quilômetros quadrados, onde vivem, né, cerca de 60 milhões de brasileiros nordestinos. Uma densidade demográfica que se aproxima, né, dos 40 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar da alta densidade demográfica, né, é de se observar que o Nordeste tem áreas muito povoadas no litoral, principalmente na zona da mata, e áreas com vazios demográficos no interior. Entendeu? Vamos seguir nossa aula aqui com relação a características da região Nordeste. Muito bem, cara aluno. Dando continuidade aqui, ó, com o nosso laser, nos localizando a região Nordeste, tá? Observando sempre, pessoal, estamos posicionando a leste do estado do território brasileiro, né? Setor leste, e ao norte, portanto, o que nós chamamos de sentido nordeste. Então aí a localização da nossa grande região, como eu disse, é a região mais estudada, discutida do Brasil. Estamos fazendo uma análise inicial da região Nordeste. Pessoal, outro ponto que nós vamos observar aqui, já aprofundando, né, a região Nordeste tem aqui, né, seus 9 estados, a gente acabou de comentar anteriormente, são 9 estados que compõem a região Nordeste. E assim, pessoal, a área que tem maior densidade demográfica, ou seja, maior número de habitantes por quilômetros quadrados, essa área aqui que o laser está nos ajudando, tá, posicionando, que é a tradicional zona da mata. Afinal, pessoal, foi por aqui, cara aluno do 7º ano, foi por aqui, por essa área, né, que nós tivemos a chegada dos portugueses, né, que começaram a ocupar o litoral nordestino. Então eles inicialmente ocupam áreas importantes do litoral da Bahia e de Pernambuco, né? Então tanto Salvador como Olinda, Pernambuco, serão pontos iniciais de ocupação. Interessante porque na colonização portuguesa, se você for observar bem, do litoral nordestino para o litoral português europeu do outro lado, haveria uma proximidade bem maior dos portugueses com a costa brasileira. Então, um dos primeiros pontos a serem observados é que a colonização portuguesa no Nordeste começa principalmente pelo litoral da Bahia e pelo litoral de Pernambuco. Então, há uma importância grande em torno do solo nessas regiões da zona da mata, viu? Essa zona da mata que eu comento aqui, ó, estou localizando com o mapa para vocês, com o laser. O que é que acontece? Essa faixa, pessoal, do litoral nordestino, ela tem um solo muito fértil, né, que é o segundo solo mais fértil do Brasil, que é o solo de Massapê, um solo muito bom para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, historicamente, os portugueses que aqui desembarcaram encontraram um solo muito fértil para o cultivo da cana. E aí começa a exploração da zona da cana-de-açúcar no litoral nordestino, né, fazendo surgir os chamados latifúndios, que são as grandes propriedades agrícolas, onde se cultivava a cana-de-açúcar. Pessoal, esse cultivo de cana, a produção do açúcar e seus derivados, rapadura, o mel, né, isso ligado à questão da monocultura. Mas que é monocultura? Quando você cultiva um só segmento
em uma única área, né? Então, pode-se observar aqui nessa imagem que no litoral do Nordeste, principalmente aquela faixa que eu mostrei a vocês anteriormente, que é a zona da mata, tá aqui, vou voltar, a gente observar no mapa, ó, essa área aqui do litoral que vai do Rio Grande do Norte, ó, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, litoral da Bahia. Essa área é conhecida como Zona da Mata, é a mais tradicional das sub-regiões do Nordeste. Nos capítulos seguintes nós vamos estudar sub-regiões. Nós vamos falar bastante da Zona da Mata mais na frente. Então a cana-de-açúcar, né, prosperou nessa faixa aqui, inicialmente no litoral do hoje estado de Pernambuco e no litoral da Bahia. Então cultivava-se cana, né? Lógico que a cana-de-açúcar em latifúndios, grandes propriedades, e aí essas grandes propriedades, as grandes fazendas prosperaram, e a cana-de-açúcar se tornou um grande fator da economia do Nordeste, da ocupação portuguesa no Brasil. Tá? Então você tem que ficar ligado nesse ponto aí, aluno do 7º ano, tá? Lá no seu capítulo, né? No capítulo que a gente está trabalhando aí sobre esse tema, tá bom? Muito bem. Outro ponto, pessoal, que precisamos avaliar aqui é essa questão que envolve, né, a questão da pecuária bovina no sertão nordestino, tá bom? Essa pecuária bovina no sertão nordestino chama muita atenção. Por quê? Tá? Pecuária bovina já é o segundo momento, pode-se dizer assim, é o chamado segundo momento da ocupação, né, da região Nordeste. Por quê? Porque como o gado veio fazer também parte desse ciclo econômico, então o gado não pôde ser criado com a cana-de-açúcar no litoral, teve que ser criado no interior. E aí, com a interiorização da criação do gado, né, da pecuária bovina, cidades, vilas, aldeamentos vão se formar também no interior. Então, diga-se de passagem, primeiro você teve a questão da cana-de-açúcar, logo em seguida nós vamos observar a questão da pecuária bovina e assim uma dificuldade de criar o gado consociado com a cana-de-açúcar. O gado bovino foi ser criado no interior do Nordeste e aí isso propiciou o surgimento de novas vilas no interior do Nordeste, tá? De cidades, aldeamentos, né? Então vão propagar esse novo momento, tá bom? Muito bem, pessoal, temos aqui, inclusive lá na frente nós vamos ter um capítulo específico sobre isso, que é a questão da divisão da região Nordeste em 4 áreas, tá? Eu tenho aqui, ó, a Zona da Mata em amarelo, seria o número 4, né? Eu tenho a faixa do Agreste em lilás, eu tenho o grande sertão nordestino, que agora há pouco eu falava sobre a pecuária bovina. O gado foi ser criado aqui neste interior, então vilas, cidades, aldeamentos se formam a partir dessa área com a pecuária bovina. E eu tenho também, tá, o número 1 indicando a área do meio norte, que a gente sabe bem, pega grande parte do Piauí e Maranhão, tá bom? Bem, pessoal, outro fator interessante aqui que eu tenho que observar com vocês é a questão cultural nordestina. Como eu falei, a região Nordeste é uma região, né, de uma grande pluralidade. Começa com questões étnicas, afinal, aqui já estavam os nativos, né, os índios naturais da região Nordeste, né, povos nativos. Teve a questão da chegada dos colonizadores portugueses, chegada dos holandeses, né, que participaram, né, de conflitos, os franceses, os holandeses, os portugueses. Você tem uma entrada de imigrantes, né, conflitos do processo de colonização. Depois nós temos o domínio português, o avanço da propriedade no sentido da cana-de-açúcar no litoral nordestino e a pecuária bovina no interior. E com isso começa também a chegada da força de mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava também vai contribuir na formação do povo e da cultura nordestina. É tanto que, quando a gente avalia bem esses elementos culturais presentes na região Nordeste, a questão da língua, a questão da alimentação, do vestuário,
da cultura, da música, da dança, das religiões, você vai ver que a região Nordeste ela está muito ligada a uma pluralidade imensa. Então aqui a gente observa, né, alguns pontos que nós colocamos para vocês, né, que vai desde, né, de condições, né, de algumas festas específicas, né, a rituais, a danças, a, né, momentos de festas, né, do frevo, boi bumbá, o forró, né, a capoeira. Então são várias pluralidades que vão surgir na região Nordeste por conta desses processos, tá bom? Mais uma vez aqui a gente observa essa pluralidade também, né, no sentido religioso, das ações humanas. Esse mapa muito interessante mostra a região Nordeste e fatores de alimentação, da cultura local, do vaqueiro, né, do cangaceiro, né, também, né, do jangadeiro, do litoral, da exploração da pesca, entendeu? Do vaqueiro no sertão, no interior do Nordeste, né, do cangaceiro também, né, no século XX, na região Nordeste. Então, há uma pluralidade de fatores econômicos, sociais muito presentes na região Nordeste. Tá? Então, que a gente precisa estar muito, né, dedicado a observar isso. Cara aluno do 7º ano, vamos dar continuidade, né, falando sobre a região Nordeste no capítulo 6. É interessante, pessoal, ressaltar que durante muito tempo a região Nordeste ficou muito ligada somente a elementos tradicionais como cana-de-açúcar, pecuária, né, e a chamada agricultura de sequeiro, que é aquela agricultura, né, que não tem implementos de irrigação, né, então aquela que o sertanejo espera chover para plantar, e esteve também muito ligado à questão da pesca. Porém, pessoal, no decorrer dos séculos, e principalmente agora no final do século XX e início do século XXI, o papel do investimento na região Nordeste foi assim primordial. Os altos investimentos com a irrigação, a formação da agricultura irrigada, né, a formação de polos industriais automobilísticos, polos industriais chamados polos industriais petroquímicos, a indústria da cana-de-açúcar. Pois é, lá no período colonial a cana era cultivada apenas para a produção do açúcar, né, do melado, da rapadura. Mas no século XX e XXI se aperfeiçoou a chamada indústria sucroalcooleira, que é a indústria, né, do álcool combustível, do etanol. Bem, muitas indústrias passaram a, né, se instalar na região Nordeste. A região Nordeste então passa a despontar de uma outra forma, também com o setor calçadista, com o setor vestuário, com a indústria química, com a indústria automobilística, com a indústria naval, entendeu? Então a região Nordeste do século XX e agora do século XXI é uma região extremamente, né, vamos dizer assim, diversificada. Tem o agronegócio, tem as relações das áreas de irrigação do Rio São Francisco, dos rios, dos demais rios do Nordeste, tanto do rio Acaraú como do rio Jaguaribe, o São Francisco, que é o mais importante rio que corta a região Nordeste, o Vale do Parnaíba. Bem, pessoal, dentro dessas discussões, podemos entender também que um dos pontos a serem discutidos aqui é como a região Nordeste, né, se refaz nesse momento tão interessante. Vamos ver um pequeno vídeo, tá, sobre isso, que é muito legal, tá bom? Vamos acompanhar. Crianças da região Nordeste, onde estão os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. O Nordeste foi uma região muito explorada, desde a época da colonização, quando surgiram inúmeros engenhos na produção de açúcar. Isso mobilizou uma transformação interessante. Com a vinda dos escravos da África, dos holandeses e portugueses, somando aos indígenas que já habitavam a região.
Na Bahia, houve o sincretismo religioso. É uma espécie de mistura da religião católica com o candomblé. Essa mistura de influências resulta em uma harmonia simbólica, principalmente no bairro do Pelourinho, em Salvador. Muito axé pra ti, meu rei. Vai o carajé aí? O rio mais importante do Nordeste é o Rio São Francisco. Ele nasce no interior de Minas Gerais, atravessa boa parte do sertão e deságua no mar. Existe uma proposta de fazer um desvio do curso do rio, para levar a água aos lugares mais secos do sertão nordestino. Esse desvio é chamado transposição do Rio São Francisco. A ideia parece boa, mas divide a opinião das pessoas, pois, segundo alguns ambientalistas, mudanças com grandes canais podem causar danos ambientais. Mas essa transposição do velho Chico pode levar água e salvar a vida de muitas famílias. Mas pode ocorrer um desequilíbrio ecológico. Poderão desaparecer alguns peixes, por exemplo. No litoral, a base da economia é pesca. Lá, alguns pescadores pescam em jangadas. As capitais do Nordeste, com exceção de Teresina, são banhadas pelo Oceano Atlântico. E grandes cidades surgiram. Hoje elas recebem um forte fluxo de turistas que visitam as belezas de suas praias e participam de sua vida cultural. Um exemplo é o Centro Dragão do Mar, em Fortaleza, que concentra bares, restaurantes e manifestações culturais, ou os carnavais da Bahia e Pernambuco. Uma das concentrações religiosas no Nordeste é em Juazeiro, terra do lendário Padre Cícero. Em sua homenagem, existe uma enorme estátua que atrai milhares de fiéis. Porém, no sertão ainda existem muitos problemas, pois a seca é uma cruel realidade em alguns estados do Nordeste. E os que sobrevivem no meio da caatinga sofrem muito por falta de água, pois não conseguem plantar nem criar animais. Muito bem, caro aluno. Assistimos aí um pequeno vídeo resumo sobre a região Nordeste. E assim, uma das observações que eu gostaria de fazer nesse vídeo é realmente sobre a questão do Rio São Francisco, né, o mais importante rio da região Nordeste, e passou por um processo de transposição, né, a transposição é elevar as águas, né, ele foi usando adutoras, eles elevaram as águas do São Francisco para passar trechos de elevação de relevo, e a água hoje já chega a 4 estados da região Nordeste, né, a Bahia, Pernambuco, o Rio Grande do Norte e o Ceará são os estados beneficiados, né, diretamente pela transposição do Rio São Francisco. Então, essa transposição foi muito importante. O Rio Grande do Norte, Pernambuco, o Ceará se tornaram, né, a Paraíba, né, se tornaram muito beneficiados pela essa transposição do Rio São Francisco. Então, o vídeo chama muita atenção para isso. É bom lembrar, aluno do 7º ano, que nesse capítulo 6 nós vimos um pouco dessa questão aí da introdução ao espaço nordestino, tá? Isso nós vamos aprofundar nos demais capítulos, mas assim, fica a observação em torno dos aspectos históricos de colonização da região Nordeste, tá bom? A questão que envolve a cana-de-açúcar, a pecuária bovina, as primeiras vilas e cidades, o interior da região Nordeste, as áreas mais densamente povoadas, que seria a zona da mata, que é o litoral nordestino, os aspectos culturais e o aspecto populacional étnico que compõem a região, as questões das pluralidades, né, culturais, também muito importante, e um pouco também sobre a questão do Rio São Francisco. Vai chegar o momento que nós também vamos acompanhar um pouco melhor, aprofundada essa questão do Rio São Francisco, tá bom? Aqui, pessoal, deixo uma atividade, tá? Na página 9 e página 12, para que vocês façam. É interessante ressaltar, pessoal, que tanto a atividade da página 9 como página 12, né, são atividades relacionadas, lógico, pessoal, a essas questões do Nordeste, a colonização portuguesa na região Nordeste, na questão da pecuária, da cana-de-açúcar, a distância, né, da Europa para a costa brasileira, a costa nordestina, entendeu? Isso é cobrado aí nesse material
tanto nas atividades da página 9 como da página 12. Vocês vão pegar o livro digital, entendeu? Vão fazer lá as questões, vão responder no caderno. E na aula da próxima quarta-feira, eu estarei online discutindo essas questões com vocês, tá bom? 7º ano, aquele abraço, tamo junto, viu? Vamos continuar fazendo essas aulas em alguns momentos gravadas, em outros momentos estarei online respondendo no quadro com vocês as atividades, tá bom? Vamos acompanhar direitinho. Pessoal, grande abraço para todos do 7º ano. Vamos acompanhar o capítulo 6, hein? Muita atenção.